Você o texto publicado na maior parte dos sites de hoje. O presidente Lula vetou parte do projeto de lei das saidinhas. Lula aceitou recomendação do ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, para manter o direito à saída temporária dos presos do semiaberto condenados por crimes leves para visita a familiares. E eles vão precisar de usar tornozeleira eletrônica. Nós transformamos isso em enquete perguntando a você o seguinte: o governo acertou ou errou ao vetar parte do projeto? Priscila Gubiotti, o que é que o pessoal tem se manifestado até agora? Heródoto, os ouvintes que até o momento votaram lá no @jornalismo Nova Brasil no YouTube, 32% acredita que o governo acertou e 68% acredita que o governo errou. Ok, para a gente entender melhor as características desse projeto, Dr. Leonardo Castro, professor de Direito Penal e escritor. Doutor Leonardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia, Heródoto. Uma alegria muito grande poder participar aqui do Jornal Nova Brasil e falar sobre um tema tão relevante que está na boca de todos. É o assunto do dia. É o assunto do dia, sem dúvida alguma. Doutor Leonardo, para a gente entender então, tecnicamente, quer dizer que do jeito que está colocado hoje, alguns poderiam ter saída, a chamada saidinha, e outros não. Por exemplo, aqueles que praticaram crimes hediondos. Então, a questão da saída temporária, primeiro só para esclarecer aqui o Instituto, deixar muito claro, até para que não haja confusão. É importante deixar muito claro que aqui a saída temporária não se confunde lá com a permissão de saída. A permissão de saída é aquela hipótese em que o sujeito ele deixa a unidade prisional, por exemplo, para atendimento médico, ou ali diante do falecimento do cônjuge, do ascendente, ali pai, mãe, filho, enfim. A permissão de saída não entrou em discussão em momento algum. A saída temporária nem é um benefício. A saída temporária, por outro lado, é um benefício da execução penal concedido àquele que cumpre pena em regime semiaberto e exige desse sujeito condenado ali alguns requisitos, algumas condições, como, por exemplo, comportamento adequado e tempo de cumprimento de pena ali na forma como se exige no artigo 122, que se fala ali em 1/6 de cumprimento de pena para que se tenha a possibilidade da saída temporária. E aí, ontem foi para a sanção do presidente da República o PL que buscava aqui alterar a saída temporária, e é importante deixar muito claro que o PL que foi submetido à sanção do presidente da República não trazia previsão quanto ao fim da saída temporária, de forma alguma. O artigo 122, que é onde passa ali a LEP a tratar a respeito da saída temporária, traz ali as seguintes hipóteses, os seguintes objetivos buscados por meio da saída temporária. Temos lá o quê? Visita à família, frequência a curso supletivo profissionalizante, segue, e, por fim, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Havia no projeto a proposta de dar fim à saída temporária para visita à família e participação em atividade que concorresse ali para o retorno ao convívio social, e mantida a saída temporária na hipótese de frequência ali ao curso supletivo, na forma do inciso 2 do artigo 122. O presidente da República fez o quê? Ele vetou essa alteração em relação à família, para que se mantenha a saída temporária para visita à família, e por conta de uma vedação que temos na nossa Constituição em relação ao veto, o veto ele não pode ser ali parcial em relação a um dos incisos. Como ele pegou e vetou ali a proibição quanto à visita à família, acabou que, por efeito ali por arrasto, acabou também por afastar a proibição da saída temporária para a participação em atividade que concorra para o retorno ao convívio social. Então, é importante deixar muito claro que não houve ali nesse PL submetido ontem à sanção do presidente da República, não houve ali proposta de ser dado fim à saída temporária, mas apenas ali a essas situações em que você tem como objetivo visita à família e a participação em atividade que concorra para o retorno ao convívio social. E foi isso que ele vetou. Então, nesse aspecto, a saída temporária permanece igual. Mas tem aqui uma limitação em relação ao parágrafo 2º. Mas, Heródoto, eu jogo para você primeiro, porque senão eu vou falar sozinho, vai ficar um monólogo aqui. Quer fazer algum complemento aí a essa primeira parte?
Muito claro, é bom explicar, porque inclusive nós estamos fazendo uma enquete e nós queremos contribuir para que as pessoas entendam direitinho e possam expressar sua opinião. Por favor. Maravilha, obrigado. Então, o que ocorre? A partir do pacote anticrime, passou a ser vedada a concessão de saída temporária ao condenado por crime hediondo com resultado morte. Ok, vamos então vedar aqui a saída temporária ao condenado por homicídio qualificado, por exemplo, aquele que mata por motivo torpe, matou por conta de herança, por exemplo. Você tem ali o homicídio qualificado, afasta a possibilidade da saída temporária. No entanto, o que ocorre? A partir dessa nova redação dada pelo pacote em 2020, janeiro de 2020, com essa vedação da saída temporária para o condenado por crime hediondo com resultado morte, o legislador acabou deixando de fora os demais crimes hediondos. Então, por exemplo, estupro ficou de fora ali, por exemplo, a lesão corporal gravíssima, a lesão corporal gravíssima contra ali agente de segurança pública, como previsto ali no artigo 1º, inciso 1A da Lei 8.072 de 90, a Lei dos Crimes Hediondos. Enfim, a extorsão, quando não houvesse resultado morte. Enfim, o legislador acabou deixando de fora crimes muito graves e a saída temporária foi mantida. Doutor Leonardo. Aí, nesse projeto... Opa, pode falar, Heroto. Pois é, doutor Leonardo, a saída temporária, que popularmente nós chamamos então de saidinha. E mais de uma vez nós já ouvimos aqui as informações dizendo que 95% das pessoas retornam. 5% não retornam. Isso. Alguns crimes são praticados por esses 5%, que deixa a população assustada com esse benefício que alguns usufruem e acabam voltando a delinquir. Sim, certamente. De fato, os dados são esses. Se tem ali que 95% retorna para a unidade prisional, 5% acaba ali fugindo, acaba não retornando, e desse 5% ali nós ainda temos aquele percentual que acaba por delinquir durante o período ali da saída temporária. Enfim, é uma preocupação real, é uma preocupação que não tem aqui por que se fazer pouco com essa preocupação da população em relação a isso. No entanto, o que me preocupa aqui é o seguinte, e é importante deixar isso muito claro. A saída temporária, isso eu vi discussões pela internet, uns falando, isso é do Lula, é da Dilma, é do Bolsonaro. A saída temporária é de 84. Quem assina a lei foi o presidente da época, João Figueiredo. Ou seja, estamos falando da época do regime militar. Época de extremo rigor ali, né? A dignidade da pessoa humana era algo que se passava distante por ali. E naquela época, apesar de todo esse rigor, apesar de ser esse período aí anterior à nossa Constituição, já se chegou à conclusão que precisava da saída temporária. Ali nesse meio do caminho do cumprimento da pena, já que estamos falando do semiaberto, precisava se dar essa oportunidade ali para que o sujeito pudesse ter contato com a família, além do que trazia aqui um benefício que exige do sujeito um bom comportamento ali, um comportamento adequado. Então era um estímulo ali para que o sujeito voltasse a andar na linha. Isso na época do regime militar, que foi quando surgiu a saída temporária. 84, exatamente. Ok. Outra questão. 84, exatamente. Agora se pergunta o seguinte, regime semiaberto, que é um passo em direção a essa ressocialização. Aí não tem local para esse pessoal ficar. Onde é que ele vai cumprir esse semiaberto? Ele vai ser empilhado em galpões, como eu li também por aí? Não, de forma alguma. A ausência, a falta de vaga no regime prisional adequado não permite que se mantenha esse sujeito num regime prisional mais gravoso. E aí pode chegar até mesmo ali a situações em que se concede o regime de cumprimento domiciliar diante da falta de vaga para cumprimento no estabelecimento adequado. Então, não existe essa possibilidade de se ficar num regime mais gravoso por falta de vaga. Não pode se impor aqui ao sujeito um preço a se pagar por conta de o poder público não ter dado conta ali da sua população carcerária. Perfeitamente. Doutor Leonardo, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Obrigado. Eu que agradeço. Doutor Leonardo Castro, que é professor, escritor, conversando um pouco mais conosco, explicando mais pra gente, para que a gente possa formar uma opinião. Você forma uma opinião e depois você participa aqui da nossa enquete.